Oi, gente, tudo bem? Estou aqui no interior de Minas. Quem me acompanha nos stories já tá por dentro disso. E já tá por dentro também da rosca que eu fiz com a ajuda dos meus filhos aqui na casa onde eu estou. Montei um cenário aqui para fugir um pouco da cozinha, mas no meio do processo da rosca eu vou ter que ir para uma bancada de pedra, mas eu não podia deixar de aproveitar esse ambiente aqui. No fundo a gente tem um riacho passando, então tem barulho de passarinho, não sei se vai dar para vocês ouvirem, mas como eu estou num ambiente aberto, barulhos estranhos podem acontecer, mas a gente segue, tá? Essa é uma receita de rosca, bem tradicional no interior, e eu vou preparar aqui dentro das condições que eu tenho, sem balança, com uma medida padrão, bem intuitivo, sem qualquer pretensão, tá? Não tenho batedeira, vai ser tudo na mão, então é mais uma maneira de compartilhar uma receita com vocês e eu espero que vocês gostem. O que temos então? Vou colocar nessa tigelinha água. Antes, deixa eu mostrar aqui, que é o seguinte. Aqui onde eu estou, eu peguei esse padrão em ml e me baseei pela quantidade de 100 ml, tá? Então, tudo tá medido com esse padrãozinho. Então, aqui tem 100 medido 100 de água, aqui a mesma medida de óleo, a mesma medida de leite. Então aqui eu tenho água e leite. Vou quebrar aqui 2 ovos. Fazer separado para não correr o risco de ter surpresa. Ovo médio, tá? Vou misturar. Vai me dar um pouco mais de trabalho, ainda assim eu vou fazer. Se você tem aí uma batedeira com uma raquete ou até mesmo um gancho, você pode tirar proveito da sua batedeira. Se você não tem, você não vai deixar de fazer e vai fazer como eu, né? Vou colocar aqui o açúcar. Então, o açúcar eu considerei a medida de 150 ml, tá? Acho que ficou claro, né? Como eu não tenho aqui medida padrão, a não ser essa, e não estou trabalhando com balança, eu estou passando para vocês o padrão que eu usei em ml. E aí, se você quiser dobrar a receita, fica à vontade. Vou misturar só para dissolver e vou colocar aqui dentro também uma pitadinha de sal. Pitadinha de sal. Aqui tá frio, mas eu aproveitei amanhã que tem um solzinho para gravar esse vídeo para vocês. Então, minha base de líquidos, vou deixar separada. E aqui eu tenho uma tigela maior com aproximadamente 500 gramas de farinha de trigo normal, não é uma farinha de trigo para pão. Eu não encontrei aqui nada específico, farinha de trigo tipo um do mercado, tá? E vou acrescentar aqui 10 gramas de fermento biológico seco. Você vai colocar aquele pacotinho e mistura.
Isso aqui, gente, é rosca como se faz no interior, tá? Não tem técnica de processo, nada. Por favor. E agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar todos os ingredientes líquidos dentro dessa farinha toda. Vem com a colher e mistura. Então, se você for fazer na sua batedeira, você vai colocar todos os ingredientes líquidos, vai ligar na velocidade baixa e vai misturar. Depois você vira toda a farinha. Lembrando que a quantidade de farinha, ela pode variar um pouquinho de acordo com o tamanho dos ovos, mas eu não vou nem me preocupar com isso aqui, eu vou fazer e vocês vão acompanhar aí, tá? Então aqui eu tô só misturando. O que que acontece? Eu preciso acrescentar o óleo. O óleo tá medido aqui no limite de 100 ml. Se eu coloco todos os líquidos de uma vez, isso vai ficar muito mole, muito difícil para trabalhar na mão. Então, eu prefiro acrescentar a gordura aos poucos para conseguir trabalhar melhor a massa, senão ela fica muito melequenta. E aí, mexer com essa sova manualmente dá muito mais trabalho. Eu fiz assim direto quando eu fiz com os meus filhos aqui. Quem me acompanha aí nos stories viu, eu até fotografei porque foi uma lambança, foi uma farra boa, a rosca ficou maravilhosa, mas foi gostoso trabalhar nesse processo com eles. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, só para otimizar um pouco o preparo na gravação aqui para vocês, tá? Então quem for fazer manualmente como eu, pode acrescentar o óleo da maneira que eu vou fazer aqui. Então aqui é só misturar. Tá vendo? E eu preciso agora acrescentar o óleo bem devagar e continuar a mexer. Então, eu vou pôr um pouquinho de óleo. E vou mexer. Mais um pouquinho. E mexe com a colher mesmo, tá? Esquece fouet, porque senão vai ficar tudo embolado, vai te dar muito mais trabalho. E como é um esquema bem de interior, eu vou deixar essa massa crescer, que a gente precisa dar tempo para ela fermentar, no solzinho, como se faz no interior de Minas. Põe um paninho e deixa no sol para ela crescer, tá? Eu vou fazer igualzinho. É tudo rústico, buscando as tradições. Mais um pouquinho de óleo. Não vira tudo de uma vez, senão vai ficar difícil trabalhar. Não precisa ter pressa, tá? Não é para fazer a toque de caixa de qualquer jeito. É isso que vai dar diferença no final.
você faz isso na batedeira, é muito mais fácil. Começou um barulho aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo. E agora vou virar todo o resto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mexer aqui mais um pouco para incorporar essa gordura e vou subir para mexer essa massa na bancada de pedra, porque nessa aqui de madeira vai ser muito trabalhoso, ela é muito porosa, então eu prefiro fazer isso na pedra e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz e qual que é o ponto que a gente precisa chegar. Então agora eu vou parar aqui e vou subir e dou seguimento no vídeo, tá bom? Então eu tenho aqui a massa que eu vou soltar na bancada. Eu não vou colocar farinha porque já tem bastante óleo, então ela não vai grudar. E agora o que eu preciso fazer é sovar até eu conseguir deixar essa massa mais lisa, tá? Então eu vou colocar agora no time-lapse para adiantar esse processo, porque aqui vai uns bons minutinhos. Aqui, gente, eu mexi nessa massa durante 20 minutos. Vocês viram que eu peguei uma espátula, deixa eu arrumar aqui, que é uma espátula de alisar bolo que eu trouxe comigo, e eu fui mexendo sem uso da farinha, tá? Aqui eu vou deixar minha massa descansar. Untei com um pouco de óleo, então vou lambuzar aqui, ó, fazer isso, para eu conseguir soltá-la melhor. Aqui, vou pegar mais um pouquinho. Só untei minha mão com a espátula. Isso. Essa é uma massa mais mole mesmo, tá? Então não é pra encher de farinha. E chegando nesse ponto, vocês podem parar quem for fazer com a batedeira, tá? Então vou fazer isso aqui. Vou colocar aqui dentro. Tá aqui. Agora isso vai pro sol, conforme as nossas avós faziam. Eu vou colocar um paninho e vou deixar no sol
até dobrar de volume e aí eu volto pra gente modelar a nossa rosca doce. A massa cresceu, tá bem bonita. Eu vou virar aqui na bancada. E vou dividi-la. Deixa eu pegar aqui a minha espátula, pera aí. Em duas partes, tá? Então, venho aqui e a outra aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 rolinhos. Eu vou pegar um pouquinho de farinha aqui. Aproximadamente 20 a 30 minutos. Depois eu vou pincelar a gema e levar para o forno até dourar. E aí a gente vai ter a nossa rosca prontinha para finalizar. Voltei com a nossa rosca assada. Deve ter um miquinho aí. Tá aqui pronta. Nesse forno aqui, que é um forno a gás pequenininho, eu assei a 180 graus durante 40 minutos. Essa é a forma que eu encontrei aqui na casa onde eu estou. Ela tem o que? Uns 25 centímetros. Mas eu indico que você asse numa forma mais larga, tá? De diâmetro maior, porque ela cresceu e é legal a gente ter um espaço no meio, ela crescer com maior liberdade. A rosca tá quente, mas eu já consigo pegar aqui, ó, na lateral, vou soltar e vou fazer o seguinte. Venho aqui, vou pincelar manteiga. Você pode até derreter, olha só como que a manteiga, com o calor, ela já vai derretendo, acho que dá pra ver, né? A gente vai pincelar a manteiga
com ela quente ainda. Nossa, e o cheirinho, gente? É um pecado isso. Pode lambuzar de manteiga. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou polvilhar açúcar e canela. Aqui eu tô usando açúcar demerara, mas você pode usar açúcar refinado, açúcar cristal, com um pouco de canela, a gosto, tá? E venho aqui e vou... Aqui tá fazendo uma lambancinha, mas é assim que é legal. Vocês podem fazer isso, inclusive, dentro da própria assadeira. Só que a minha é muito estreita para conseguir tirar depois de polvilhado o açúcar. Tá aqui a rosca que eu fiz com muito carinho para ensinar para vocês. Espero que vocês gostem. Eu vou mostrar a partida, só que antes eu preciso que ela esfrie um pouquinho. Não ficar fria totalmente, porque o bom mesmo é comer um pãozinho assim morno. Mas daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado dessa rosca e eu espero que vocês façam. Espero que vocês tenham gostado da receita e deixe um comentário aí embaixo para mim. Um beijo e eu volto depois com outras delícias aqui das Minas Gerais. Tchau! Eu falei que era um mico, olha ele lá. Espertinho. Se eu deixar a rosca aqui, ó. Imagina se eu deixo a rosca aqui. Não tem rosca pra ninguém nessa casa. Ele vai chamar os amigos. Adorei, gente. É isso aí.